o presidente russo Vladimir Putin emitiu uma ordem para que seu comando militar coloque as forças nucleares em estado de alerta especial, o nível mais elevado. Em meio a essa escalada, ficam 3 perguntas. Qual é o poder atômico da Rússia? Por que a ameaça agora? E qual a chance de ter um cessar-fogo em breve? Vamos começar então pelo poder de fogo da Rússia. O número exato de armas nucleares em posse de cada país é considerado um segredo nacional, ou seja, as análises são baseadas em estimativas. E estima-se que a Rússia tenha mais de 6.000 ogivas nucleares, incluindo cerca de 4.000 em arsenal ativo. E só explicando aqui, as ogivas formam armas nucleares encapsuladas na parte cilíndrica de um foguete, míssil ou projétil. Ao que se sabe, 9 países têm essas armas de destruição em massa: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Mas 90% delas estão concentradas na Rússia e nos Estados Unidos, os países que formavam as duas potências que dividiam a hegemonia do mundo na época da Guerra Fria e da corrida armamentista. Houve, de certa forma, uma reversão nessa corrida, e o que vimos nas últimas décadas foi uma queda no número de ogivas, passando de 70.000 nos anos 1980 para cerca de 14.000 atualmente. Isso faz parte de uma política global, mas que claramente esbarra em limites que parecem ser intransponíveis. Um deles é a ideia de que as armas nucleares servem, na verdade, para manter a paz, porque garantem a chamada destruição mútua assegurada. É por esse e outros motivos que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, a França e o Reino Unido votam consistentemente contra uma resolução anual da Assembleia Geral da ONU, chamada de Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Mais de 100 países apoiam a medida. Veja o que nos disse o Grupo Janes, uma agência que fornece análises na área de defesa. A política da Rússia é manter o nível mínimo de armas nucleares que seriam necessárias para servir de dissuasão, tanto para garantir a soberania nacional e a integridade territorial, quanto para impedir potenciais adversários de agressão contra a Rússia. Enquanto isso, armas continuam sendo mantidas e até desenvolvidas desde que as duas primeiras e últimas foram usadas em uma guerra pelos Estados Unidos. A explosão em Hiroshima, no Japão, matou imediatamente de 50 a 100 mil pessoas em 1945, o último ano da Segunda Guerra Mundial. 3 dias depois, outra ogiva foi lançada em Nagasaki, matando na hora de 28 a 49 mil pessoas. Um mês depois, o Japão assinou oficialmente a sua rendição. A grande questão aqui é que, ao longo dos anos, os países modernizaram seus arsenais e desenvolveram bombas mais potentes, com poder de destruição muito superior ao que o mundo testemunhou no Japão. Só para dar uma ideia, a avaliação dos especialistas é de que até hoje nenhuma explosão em testes tenha superado a potência da bomba Czar, da União Soviética. Ela foi lançada em 1961 com poder equivalente ao de 50 milhões de toneladas de dinamite. Essa bomba era 3.000 vezes mais poderosa do que a lançada sobre Hiroshima pelos Estados Unidos. Ainda tentando entender o poder nuclear da Rússia, temos outra informação importante. Em 2020, o país teria investido cerca de 8 bilhões de dólares não só para manter, como também para modernizar suas armas nucleares. Apesar de ser um valor significativo, esse gasto nos Estados Unidos teria sido quase 5 vezes maior, somando mais de 37 bilhões de dólares. O potencial de destruição depende de cada tipo de arma, mas vai desde acabar com cidades pequenas e médias até a destruição completa de grandes metrópoles, como por exemplo Nova York. Algumas dessas armas podem, inclusive, chegar aos Estados Unidos em questão de minutos. O mesmo se daria, claro, com lançamentos em direção à Rússia. No estoque russo, temos armas como a Poseidon, que se assemelha a um grande torpedo e pode ser equipada com uma bomba nuclear de cobalto. Ao explodir, ela provoca uma onda de tsunami com 500 metros e ainda é capaz de espalhar uma nuvem de material radioativo numa área de cerca de 500 mil quilômetros quadrados, o que é quase o tamanho do estado da Bahia. O país também conta com a RS-28 Sarmat, ou Satan II, anunciada pela Rússia em 2018 como uma arma invencível. É um míssil balístico intercontinental com capacidade para transportar até 15 toneladas de ogivas nucleares. Vamos agora à segunda pergunta. Por que Putin determinou esse alerta especial nuclear agora? Possivelmente, só Putin pode responder a essa pergunta, mas há algumas hipóteses. De acordo com Sandro Teixeira, especialista em defesa,
a ameaça indireta de Putin pode ser interpretada como uma forma de responder às sanções que tem recebido dos Estados Unidos e de outros países. Ele disse: "Os membros da OTAN estão enviando armas à Ucrânia. Deixar as armas nucleares prontas é uma forma de dissuadir, limitar ou deter esse apoio. Além disso, também pode ser lido como uma tentativa de encerrar logo a defesa militar da própria Ucrânia, já que tomar o controle dos territórios não está sendo tão fácil quanto ele pensou que seria." E para Andrew Futer, professor de Política Internacional da Universidade de Leicester, no Reino Unido, também não há qualquer indicação de que Moscou pretende usar suas armas nucleares contra a Ucrânia. Isso não apenas porque qualquer material radioativo tão perto de sua fronteira pode ser perigoso, mas também porque eles provavelmente não querem destruir o país e a população ucraniana, já que seu plano parece ser incorporar o território à Rússia. Larlesiane Piccoli, pesquisadora especializada em política de segurança e defesa da Rússia, escreveu em seu perfil no Twitter que a elevação do alerta feita por Putin visa principalmente intimidar a Ucrânia e forçá-la à mesa de negociações, algo que já está em andamento. E o último ponto do vídeo é o que poderia fazer Putin encerrar os ataques. Há uma solução diplomática a essa altura? Eu conversei com a professora de Relações Internacionais Carolina Pavese, da ESPM, e segundo ela, a paz não deve chegar tão cedo. Para ela, abre aspas, é altamente improvável que a gente acompanhe, nesses próximos dias, uma negociação de um acordo que cesse os ataques da Rússia. Com as tropas de Putin avançando em território ucraniano, a saída seria o presidente Zelensky aceitar as condições já ditas pelo oponente. Garantia de que não vai entrar na OTAN, um certo nível de desarmamento e o reconhecimento da Crimeia como território russo. Outras alternativas, de acordo com a professora, podem surgir se ambas ou alguma das partes ficar muito desgastada. É isso, pessoal! Espero que não só a capacidade nuclear russa, como também as considerações estratégicas em torno do uso de armas nucleares tenham ficado mais claras. E agradeço a você que assistiu até aqui. Até a próxima!